Hoje vamos estar falando sobre estratégia de curto, médio e longo prazo. A estratégia em renda fixa, nas estratégias em renda fixa, elas variam por prazo. Curto prazo, né, que foca em liquidez como CDB, com liquidez diária, né, e Tesouro Selic. Médio prazo, que busca um equilíbrio entre segurança e rentabilidade, como CDBs de médio prazo, né? Tesouro prefixado ou indexado à inflação, que é o IPCA+, né? E longo prazo, que prioriza a construção de patrimônio através de títulos mais longos, como Tesouro IPCA+, com vencimentos mais longos, utilizando o período para combater a inflação e alcançar objetivos maiores, como a sua aposentadoria. Então, esses títulos são utilizados para isso. Agora, vamos estar abordando essas três estratégias. Então, vamos começar pela número 1, estratégia de curto prazo, que são investimentos de até 2 anos, né? Qual que é o objetivo desse tipo de investimento? Segurança, liquidez, como reserva de emergência ou para compras em breve, algo que você vai precisar muito rápido, né? Qual que é a estratégia nossa que a gente vai utilizar aqui? Investir em ativos, né, de alta liquidez e baixo risco, onde a prioridade, né, é a proteção do capital. Exemplos para vocês: Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária ou com vencimento curto, fundos DI. Então falamos se for fundo DIs com taxas baixas, né? LCIs e LCAs de curto prazo, né? Geralmente em torno de 1 ano, com conta de 6 meses, 1 ano. Então tem bons investimentos aí para nós. Agora vamos estar falando sobre a nossa segunda estratégia, a estratégia de médio prazo, que ela vai oscilar aí entre 3 e 10 anos, né? É o prazo que ela oscila aí. Qual que é o objetivo dessa estratégia nossa? Buscar então a maior rentabilidade do que a do curto prazo, mas ainda com alguma segurança para as metas, como trocar de carro, fazer uma viagem, né? Qual que é essa estratégia então? Nós vamos combinar diferentes tipos de títulos para equilibrar o risco e o retorno, buscando preservar o poder de compra nesse período nosso. Agora, vamos então aos exemplos desses tipos de investimentos, né? Que vamos dar alguns exemplos para vocês, né? CDBs de médio prazo, né? Títulos públicos, né? Como Tesouro Prefixado, títulos públicos indexado à inflação, né? Que é o IPCA mais uma taxa fixa, lembra que eu falei com vocês? E debêntures incentivadas, né? As debêntures incentivadas que a gente vai achar aí, que são títulos privados, né? Então tem bastante variedades aí. Agora vamos estar falando então sobre o nosso terceiro tipo, né, de investimento aqui, o de longo prazo. Vamos curto prazo, médio prazo. Agora vamos falar sobre o longo prazo. Longo prazo, toda vez que você pensa em longo prazo, é acima de 10 anos. Qual que é o objetivo desse nosso investimento? Construção de patrimônio e aposentadoria, com maior tolerância, né, à oscilação de mercado. Então você que tolera mais, né, essa oscilação, eu falei que curto prazo oscila muito. Ah, mas a renda é fixa. Oscila a mesma coisa, né? Muitas das vezes costuma oscilar até mais do que a renda variável. As pessoas têm mania de falar que renda fixa é fixa, não oscila, nem nada, costuma oscilar até muito mais do que renda variável, né? Qual que é a estratégia nossa aqui? Focar na rentabilidade e no crescimento de patrimônio, né? Buscando superar a inflação em longos períodos. Então a nossa meta é bater a inflação nos longos períodos, né? Que é bem tranquilo, não? Bem tranquilo. Então vamos de exemplos desses tipos de investimento. Quais são? Tesouros IPCA+, com vencimentos, né, mais longos, que garantem o ganho real acima da inflação. Títulos públicos de longo prazo. Fundos de renda fixa, que investem em ativos com maior prazo. E previdência privada. Ah, mas eu já ouvi falar que previdência privada não é bom. De fato, previdência privada não é muito atrativo. Mas aquela questão, existem boas previdências com a taxa muito pequena. Tem umas muito alta,
1%, 1,5%, 2%. Ah, mas isso não é nada, isso no longo prazo, isso come rentabilidade demais da gente. Mas existem previdências boas, né? 0,5% ao ano e também tranquilo. Eu falo que a previdência eu não tenho e não costumo recomendar para meus clientes, mas aquela pessoa que não tem a disciplina de investir, a previdência ela se torna algo interessante para ele, porque já ele não tem essa disciplina. Então o que ele faz? A gente acaba recomendando que ele coloca ali o investimento automático na previdência. No dia que o pagamento dele cai, o dinheiro cai na conta, aí ocorre esse débito de previdência automático na conta dele. Mas é porque ele não tem disciplina. Para quem tem a disciplina de pegar e fazer esse investimento mensal, a gente não recomenda a previdência privada, né? A não ser que ele já tenha um patrimônio mais elevado, ele quer colocar um pouquinho ali para ele poder diversificar. Mas no mais, né, se você tem essa disciplina, é melhor que você mesmo faça seus investimentos.